Eu vou dar 10 dicas valiosíssimas para você tirar o açúcar de vez da sua vida. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo dos malefícios do açúcar, da associação dele com a inflamação crônica no nosso corpo e como ele está associado ao desenvolvimento de várias doenças, não só diabetes mellitus tipo 2, mas alguns tipos de câncer, doenças cardíacas. Vem cá comigo nesse vídeo e se você tem alguma dica importante, já tentou tirar o açúcar da sua vida ou já tirou e teve um resultado excelente, deixe aqui abaixo nos comentários. Eu sei que tirar o açúcar da nossa vida é uma tarefa muito difícil, porque a maioria dos produtos industrializados, eles têm ali oculto na sua fórmula algum tipo de açúcar. Mas aqui essas dicas vão te ajudar em muito e você vai conseguir tirar esse vilão da sua vida. A primeira dica é: leia atentamente os rótulos. Quando você for ao supermercado, leia se tem alguma dessas palavras descritas: sacarose, maltodextrina, xarope de milho, xarope de glucose, frutose. Tudo isso é açúcar. Fuja desses produtos. A segunda dica é: evite bebidas açucaradas. Você sabia que o refrigerante ele é cheio de açúcar? Além disso, aqueles suquinhos que a gente compra em caixinha, eles também têm muito açúcar ali, eles têm, além da frutose, muito açúcar adicionado. Troque essas bebidas por um chá, por uma água com gás, por uma água fresquinha. Você sabe que antigamente eu tomava muito refrigerante. Na minha casa, todo final de semana, a gente tinha uma Guaraná, uma Coca-Cola e comprava-se assim de caixas e caixas. E todo sábado e domingo, no almoço, no jantar, a gente tomava refrigerante. Quando eu decidi tirar o refrigerante da minha vida, foi muito difícil, porque eu estava muito acostumada com aquela Coca-Cola geladinha que eu já associava com uma sensação de refrescância, de bem-estar. Aí eu fui diminuindo o consumo dessa Coca-Cola. E às vezes nos dias mais quentes me vem à memória aquela lembrança daquela latinha toda geladinha. O que eu fiz? Eu fui trocando gradualmente por água com gás. Ou eu espremo um limão, ou eu espremo uma laranja, ou eu coloco várias frutas ali no meio cortadinhas, como limão, morango, e deixo aquela fruta curtir para dar uma aromatizada nessa água. Além disso, a água com gás, ela dá aquela sensação de que o refrigerante dá pra gente, de refrescância. Vale a dica. E se você ficar até o fim aqui do nosso vídeo, no finalzinho você vai receber o link para acessar um e-book com várias dicas de bebidas refrescantes, chás, com umas receitinhas para você trocar essas bebidas açucaradas na sua vida. A terceira dica: coma frutas. Nossa, mas a fruta lá não tem a frutose, que é açúcar da fruta? Sim, ela tem, mas é melhor você comer a fruta do que você tomar o suco da fruta. Por quê? Quando você faz o suco da fruta, você bate aquela fruta e você desintegra um monte de coisa ali, principalmente as fibras. E quando você come a fruta, você tem uma sensação maior de saciedade porque você está consumindo aquelas fibras com mais intensidade. Além disso, as vitaminas, elas vão ficar ali íntegras, as vitaminas e os minerais. A quarta dica: evite alimentos processados. A gente já conversou aqui que várias coisas industrializadas, elas levam açúcar sem mesmo a gente saber. Coisas açucaradas ou doces ou salgados. Então fuja desses alimentos. Faça a sua alimentação em casa, dê preferência aos alimentos mais naturais, faça o seu arroz integral, faça a sua salada, sua carne, cozinhe a sua proteína de forma natural. Vá à feira, vá ao CEAGESP da sua cidade, faça compras e escolhas inteligentes. Quinta dica: use os adoçantes naturais com moderação. Quando você está tirando o açúcar, você vai ter um pouquinho da saudade daquele gosto doce. Então você dê preferência por uma estévia, por um eritritol, por um xilitol, mas você tente diminuir o uso dessas substâncias e ir tirando aos pouquinhos para você acostumar com um gosto mais puro do que você está tomando. Sexta dica, que a gente já comentou um pouquinho aqui: cozinhe na sua casa. Quando você cozinha na sua casa, você sabe
todos os ingredientes que você está usando, você não cai em pegadinhas. Sétima dica: aumente o consumo de proteínas e gorduras boas. Quando você come mais proteínas e gorduras boas, você tem mais saciedade. Quando você tem mais saciedade, a fome demora a vir de novo e você não vai cair nessas pegadinhas de tomar um lanchinho à tarde, ir atrás de uma bolachinha recheada ou de um bolinho no café da tarde. Oitava dica: encontre alternativas para sobremesas. Se tem uma coisa que eu amava também quando eu era mais nova, era esperar a sobremesa no almoço. Eu era muito mais de doce do que de salgado. Então na minha casa sempre tinha aquele famoso pavê de chocolate e aquilo para mim era a minha recompensa. Só que eu comecei a me deparar com uma resistência à insulina nos meus exames e aí eu fui começando a procurar alternativas para essa sobremesa. E você sabe que o iogurte com fruta é uma boa alternativa. Você coloca um pouquinho de mel, fica uma delícia. Além disso, algumas barrinhas de cereal que tem aquelas frutas secas como uva passa, como damasco, tâmara é uma excelente fruta seca que é docinha e você não consegue comer muito. E além disso, você não precisa deixar o seu chocolate de lado. O chocolate ao leite, sim, ele tem muito açúcar, mas você pode trocar esse chocolate por um chocolate amargo, acima de 60%. Você vai comer em menor quantidade e você vai suprir esse sabor adocicado, essa necessidade de um docinho depois das refeições. Nem compre. É melhor você não ter nada dessas coisas na sua despensa na sua casa, porque quando a gente tem, vai ter uma hora ali do desespero que você vai procurar e você vai sair da linha e você vai cair nessa armadilha. E a 10ª dica e última dica é: entenda os seus sentimentos e gerencie esses sentimentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes esse desejo por doce não está associado a um desejo concreto, e sim a uma certa recompensa. Às vezes você passou por uma situação difícil nesse dia e quer se recompensar comendo um docinho. Às vezes você está mais estressada naquele dia. Às vezes você está naquele período pré-menstrual que você está mais irritada e que você precisa de alguma coisa para te dar um bem-estar. Entenda esse sentimento. Fuja do açúcar. Procure alguma atividade que te faça bem. Leia um livro, vai praticar uma atividade física ao ar livre, vai encontrar com uma amiga, vai tomar um café com as pessoas que você gosta, vai conversar com a família, vai brincar com seu cachorro, vai sair de casa um pouquinho. Tem várias coisas que te dão prazer, não só um docinho. E aí, me diga aqui nesse vídeo, você já fez alguma coisa ou já passou por alguma situação que você não conseguiu se livrar do açúcar? Alguma relação emocional, alguma memória afetiva? E como você fez para sair dessa? Você gostou desse vídeo aqui? Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. Até a próxima!